aí, meus amigos? Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. Aqui vocês já sabem que nós só trazemos médicos que são especialistas na sua área de atuação. Esse é um canal totalmente diferenciado, uma plataforma específica para médicos que são especialistas, médicos que possuem aquele título ali que é o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, de Especialidade. E hoje eu tenho a alegria, o prazer de receber meu grande amigo, Dr. Paulo Miranda, ele que é referência em transplante capilar no Brasil e já com vários clientes também nesse mundo afora. E nós conseguimos aqui, né, Marcela, finalmente furar a agenda do doutor e trazer ele aqui, porque a agenda dele é apertada, é cirurgia basicamente aí todo dia. Então, hoje nós conseguimos aqui um espacinho na agenda dele para a gente contar um pouco da história dele. E aí nós vamos pegar aqui, vamos aproveitar que ele está aqui, depois nós já vamos falar um pouco também da área de atuação dele, as novidades que ele está trazendo para os pacientes. Meu amigo, obrigado por você estar aqui hoje. Eu que te agradeço. Prazer. Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco da minha história, da minha vida, da minha trajetória, né? Que não é tão curta assim. E vvamos lá. Uma história bonita, hein? Uma história bonita. E assim, geralmente quem vem aqui, meu amigo, a gente faz um retorno no túnel do tempo, né? Uhum. Apesar de você ser um médico jovem ainda, né? Tá aí mas já tem uma história aí para trás aí interessante que as pessoas precisam saber, né? Ainda mais você que é um especialista, o Dr. Paulo Miranda é cirurgião plástico. Lembrando que para ser cirurgião plástico ele precisou fazer primeiro a cirurgia geral como uma especialidade que antecede a cirurgia plástica, depois ele faz a cirurgia plástica também como especialidade e depois ele se especializa em transplante capilar, né? Que atualmente pelo CFM, né? pelo Conselho Federal de Medicina, é uma área de atuação que está ligada à área de cirurgia plástica ou à dermatologia. Isso é muito importante, pessoal, que você esteja ciente disso, né? As pessoas estão nos escutando, que é muito importante você saber onde você está indo, o médico que você está buscando, qual é a formação desse médico, se ele está capacitado pelos órgãos que regem, né, a questão da medicina no Brasil. Então, por isso que a gente sempre está falando isso nesse canal, Meu Médico Especialista. Voltando no túnel do tempo, nós já passou por aqui mais de 40 médicos já, né, especialistas. E cada um tem uma história com a medicina, né? E no seu caso, eu te conheço, eu sei que sua mãe não é médica, seu pai não era médico, né? E como é que a medicina pintou na sua vida? A tua história se repete com algum de outros que eu também sei, que fizeram uma faculdade primeiro, depois fizeram a medicina, né? Mas como é que isso surgiu na sua vida lá atrás? Como é que isso aconteceu até chegar à faculdade de medicina? Vamos lá? Vamos voltar aí na década de 80, né? Quando eu vim morar em Rio Preto. Sou de Auriflama, fiz colegial lá e vim morar aqui para fazer colegial, né? Eu fiz o cursinho. Cursinho. Na verdade eu fiz o primeiro, segundo, terceiro colegial aqui. Eu vim morar sozinho aqui e eu sempre quis fazer medicina, na verdade. Mas aí... na época eu gostava muito de jogar vôlei e eu jogava até muito bem, tinha bolsa de estudo para isso, então eu me dedicava muito ao esporte. Isso você não sabia, né? Essa aí eu não sabia. Ela não tá no seu LinkedIn. Não tá. Essa na década... Já deixamos registrado do Dr. Eurico lá. Eu jogava muito bem vôlei, tinha bolsa, estudava Qual que era o colégio? Era o universitário? No Ângulo. O Ângulo, porque tinham dois, né? Naquela época bem fortes. Tinha Ângulo Universitário e tinha, na época... São José e Santo André, né? Que eram os colégios mais fortes. Esses quatro, né? Isso. E então eu vim para cá e acabei que durante o ciclo básico aí de ensino, na hora de prestar o vestibular, eu acabei prestando veterinário. No meio de julho, eu não passei no terceiro colegial, aí fui fazer 6 meses de cursinho e em julho fui fazer uma prova. Apareceu lá a primeira prova de medicina veterinária, Presidente Prudente, no Oeste. Falei, eu fui, né? Passei... Quantos anos você tinha?
18. 18 anos. Cheguei lá, passei, me encantei pelo ambiente universitário, né? Tudo muito bonito, Prudente, uma cidade universitária, e já me envolvi naquilo tudo ali. Moçada, tudo, né? Isso, né? Difícil de voltar, né? E aí acabei cursando veterinária, sempre com o intuito de fazer medicina. Lá em Prudente tinha, no mesmo ano, no ano seguinte, abriu a faculdade de medicina em Prudente. Aí surgiu a expectativa de transferir. Falei, pô, quem faz medicina transfere para... Quem faz veterinária transfere para medicina. E aí, né? Foi essa tentativa aí por algum tempo. E no terceiro ano, a Faculdade de Medicina Prudente deu uma travada nas transferências. Porque a faculdade também era nova e estava tendo um fluxo muito grande de gente, estava tendo problema com a faculdade. E eu já no terceiro ano de veterinário, falei, vou terminar. Quer saber? Vou terminar. Vou terminar. Veterinário são 5 anos? São 5 anos. Afinidade zero, né? Eu não tinha, assim, até o pessoal que morava comigo tinha né, na época, veterinária não tinha muito que tem hoje aí de pet. Era agroboy, né? E o único que não era agroboy era eu. Todo mundo saía de botina e eu saía de sapato. Então eu já era fora da ponta ali. Mas eu me formei, né, veterinário, voltei para a cidade dos meus pais. Lá eu montei uma loja, tive uma clínica com centro cirúrgico, né? Na época era loja veterinária. Quantos anos você tinha, Paulo, nessa época? 22. 22 anos. Nessa mesma época eu acabei que minha família mexe com confecção, então junto com a veterinária eu montei uma confecção. Você foi empreender. Fui empreender, que isso vem de mim. Montei a confecção, aí eu trabalhava na loja veterinária, era responsável técnico por 6 leilões na região. Então todas as noites eu trabalhava em leilões, recebia o gado, fazia controle sanitário e deixava o gado sair, né? Dava nota, essas coisas. E a confecção foi paralelo, crescendo, porque minha família já tinha know-how e automaticamente a confecção foi crescendo. Na época eu já estava com a Cimara. Nós pulamos essa parte aí. Que ano que você casa com a Cimara? Eu caso com a Cimara já na faculdade de medicina, 98. Ah, tá, mas aí você já era namorada da Cimara nessa... Sim, eu namoro a Cimara antes dessa história. Antes dessa história. A Cimara já está presente nessa história. A Cimara está presente na minha vida desde os 14. Legal. Né? Quando você foi para a faculdade, então, de Prudente fazer veterinária, você era namorada? Já namorava. Tá, quando você volta... Eu já namorava a Cimara quando eu vim fazer colegial em Rio Preto. Tá. E nessa fase, então, as coisas foram caminhando paralelamente, a minha profissão de veterinário e a atuação como... na área de confecção, né? Eu tinha uma fábrica de cueca, chamava Eros Confecções. E aí, na época, ia bem. Top, hein? Ia muito bem. Eu tinha uma rede de venda muito grande. Em algum momento, eu me vi fazendo 150 mil cuecas mês. Nossa. E fornecendo isso para grandes empresas no Brasil. Tipo C&A, esses mercados, sim, assim, né? Só atacadista. Eu só vendia para grandes atacadistas. Então, em algum momento, eu fui me afastando da veterinária e me dedicando à confecção. E quanto tempo durou isso? Durou até o seu Fernando Collor de Mello abrir o mercado para cueca chinesa, né? Aí quando ele abriu o mercado para cueca... 1999. 96, 7. 6-7. Nesse momento, quando entrou o produto importado, de fato foi um baque muito grande e como eu não tinha clientes varejo, só tinha clientes de atacado e eles pararam de comprar. Então eu tinha 52 funcionários, fazia um caminhão de cueca por dia, e não tinha para quem vender, né? E aí começou a diminuir até o momento que eu fechei a empresa. E nessa época fiquei meio que sem saber o que fazer. E minha família me propôs. Minha irmã falou, sabe que você sempre quis fazer medicina? Por que você não faz medicina? E eu falei, vou fazer medicina. Eu voltei a fazer cursinho, né? Quantos anos você tinha nessa época? 28. 28 anos? Você voltou a fazer cursinho? Eu voltei a fazer cursinho, fiz... E teve que fazer vestibular de novo? Sim, fiz vestibular de novo. Aí eu prestei medicina lá em Prudente. Porque lá existe uma correlação de grade curricular. Tá. Então eu fiz o primeiro ano, fiz o cursinho, passei no vestibular e entrei no segundo ano. Me matriculei no segundo ano de medicina. Então, seu primeiro... Porque eu usei minha carga horária da veterinária do básico. Tá. Que era pouca coisa, mas... Tipo química, bioquímica, essa parte. Entendi. Aí, anatomia, né? Aí eu tive que fazer o primeiro e o segundo junto. Eu era matriculado no primeiro, mas fazia o primeiro e o segundo junto. Tá. Nesse mesmo ano, em julho, isso foi em janeiro que eu passei. Em julho eu casei, né? Tá. Aí casei, a Cimara foi pra lá comigo, ficamos um período. E...
dedicação exclusiva, né? Eu tinha uma cobrança muito grande de mim, porque eu voltei meio que ser dependendo da minha família com 28 anos e casado, né? Porque o dinheiro que a gente tinha da confecção não era suficiente. A Simara continuou com a confecção, então a gente ainda fazia alguma coisa para ela vender. Então ela fazia camiseta, estamparia, e ela vendia. Para ter uma renda. Para ter uma renda. Que história, hein, amigo? E depois... a gente se conhece tanto tempo, né? Mas a gente você nunca tinha detalhado, né? Essa história para mim, né? Eu não tinha noção dos prazos. Para mim, você vê como, putz, né? Legal, né? Por isso que eu que tô com você todo dia, praticamente a gente se fala quase que todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não. Não tinha noção que você tinha tido esse vácuo aí de quase 5 anos. Sim. Né? Nesse período eu trabalhei como veterinário assim, uns 3 anos seguidos. Depois eu abandonei porque financeiramente não era bom. E a indústria cresceu muito, né? E aí, nessa fase imprudente, eu me cobrava muito, né? Porque era uma faculdade cara e, enfim, eu voltei a ter um grau de dependência familiar. Mais 5 anos pela frente. No final do ano surgiu uma vaga de transferência para Catanduva, que era uma possibilidade, assim, de diminuir custos muito grande e vir para uma grande faculdade, né? Então surgiu essa vaga de transferência. Aí eu falei, poxa, é agora. Tinha que fazer prova? Sim. Estudei, assim, acho que uns 3 meses. Eu terminei a faculdade em Prudente em novembro e estudei de... Eu me lembro que eu entrei num quarto, voltei para Auriflama, entrei num quarto, estudei de novembro até fevereiro, quando eu fiz a prova. Cara, assim, deixa eu te fazer uma pergunta, porque é muito legal, né? Como é que hoje, assim, né? A gente vive um mundo, né, Paulo, meu amigo, que hoje, às vezes, as pessoas não têm mais essa força de vontade. Eu saí agora, estava num amigo, num cliente lá, meu amigo da padaria Getúlio Vargas, né? Que é o Duarte e o Walter, 2 amigos. E eu fiquei pensando o seguinte, né? Hoje a gente vive num mundo de muita praticidade, né? De muita coisa assim. Eu não preciso mais fazer tanto. Eu tenho o iFood, eu tenho o Instagram, eu tenho o Google, eu tenho meio que tudo, né? E aí as pessoas não buscam mais, não se dedicam tanto mais, na minha visão, né? Como era, talvez, na nossa época em si. Porque como é que é para um cara de 28, 20... Nessa época, você tinha feito quantos anos? 2 anos em Prudente ou 1 ano? 1 ano. 1 ano. Como é que é para um cara de 29 anos, que já tinha feito cursinho de novo, voltar e falar, cara, vou ter que me dedicar aqui, entrar num quarto, fechar para eu passar nessa faculdade agora, que vai ser melhor, que seria um outro vestibular, talvez um vestibular mais difícil. Como é que é a cabeça desse cara? Assim, você consegue lembrar desse período? Renato, minha cabeça é sempre a mesma. Eu crio uma coisa na minha cabeça e para mim ela existe e eu vou conseguir, como sempre foi na minha vida. Aí, o que eu faço nesse intervalo para conseguir, eu não sei. Entendi. Porque eu meio que antevejo, assim, eu acho que eu quero isso vai ser assim na minha vida, e assim é. O que eu preciso fazer é só uma etapa, eu não conto isso se foi fácil ou se foi difícil. Por exemplo, eu não sei se a faculdade foi difícil para mim, se em algum momento eu sofri. Porque foi. E aí, eu fiz. Paulo, você vai fazer faculdade com 28 anos e vai formar com 33. Você formou com 33. Mas eu vou fazer 33, de qualquer forma. Então, eu sou sempre muito intenso, assim, eu sempre, eu antevejo, eu falo, você sabe, eu escrevo a minha vida tem projetos escritos do que aconteceu e do que vai acontecer, e eu tenho a nítida certeza do que não aconteceu ainda, é porque eu ainda não pus energia total naquilo. Então, é assim, quando você quer alguma coisa, você tem que se dedicar àquilo. É foco, é vontade, é dedicação total. Não tem desviar daquilo. Você tem que partir para cima. E, Renato, fazer um pouco a mais. Porque, na média, as pessoas fazem só aquilo que elas querem, né? Então, assim, eu vou fazer a média. E para se destacar um pouquinho acima da média já é suficiente. Eu sempre tive essa consciência, minha mãe sempre me explicou isso. Você quer ter mais? Faz melhor, se dedica. E isso faz parte da sua vida, né? A gente estava comentando aqui de uma pessoa conhecida que operou com você, né? Você acabou de falar, cara, fiz o máximo além do que eu tinha combinado com ele, coloquei o máximo de cabelo que dava, isso é uma coisa sua, né? Pelo teu paciente, né? O que eu percebo, você não é aquele cara, assim, eu te conheço, né? Para mim é muito fácil, né? Falar isso, mas talvez as pessoas não sabem. Você, nunca que você vai prometer algo que você não vai cumprir, mas você sempre tenta fazer a mais.
Isso é algo que já vem com você já. Porque é o que você está dizendo, é esse algo a mais que você entregou ali na hora de estudar, na hora de fazer, que você carrega com você hoje. E isso é uma segurança para o teu paciente, né? Porque na verdade, Renato, todo mundo espera algo a mais, né? Todo mundo, quando você busca, você quer ter o melhor. Ninguém quer receber metade daquilo que ele se propôs. Isso vem muito da minha casa, né? Minha mãe sempre foi assim, né? Ir na loja da minha mãe para comprar era uma experiência. Minha mãe sempre estava lá, sempre alegre, atendendo, fazendo com que aquilo fosse uma experiência para a pessoa. Ela chegava, sorria. E aí, você tinha aquele prazer de estar ali, ia comprar um sapato, saía com a meia, com o short, com a camiseta e saía feliz e rindo, né? Dona Alice, vamos registrar aqui, né? Então isso veio de lá, né? Essa coisa minha de entender o que é atender, do que é agradar, do que é poder me relacionar com as pessoas. Então isso veio crescendo. Não é muito difícil para mim, porque é o meu dia a dia. Eu não me esforço para fazer. Eu não tenho... Entendi. Eu não faço conta do que se eu estou te dando um pouco a mais, se eu estou ganhando um pouco a menos. Isso não faz parte da minha vida, dos meus negócios. Eu simplesmente giro. É lógico que você sempre tem uma tendência de ser um negócio, é para você ganhar, né? Mas se eu vou ganhar um pouco mais, um pouco menos, se eu ofereci um tanto e entreguei o dobro, puxa, eu estou feliz, né? Isso aí faz parte do importante meu jogo. Faz parte do jogo. Tá, e aí nessa fase, quando você vai para Catanduva, então você entra no terceiro ano em Catanduva, é isso, né? Porque você matou o primeiro e o segundo em Prudente, aí você entra no terceiro ano em Catanduva. Quando você vai para Catanduva, em que momento da faculdade você começa a vislumbrar sim ou não com a cirurgia plástica? Ou ainda não? Foi no final? Ou você faz a cirurgia geral primeiro? E assim, e como é que foi também para você ali ser um pouco mais velho do que os colegas que estavam ali? Como é que foi essa experiência? Porque você já não estava ali, não estou dizendo assim, mas é a questão da juventude. Às vezes quem é mais jovem não tem tanta... Ainda tem falta de maturidade. Eu era diferente na faculdade. Embora eu seja um cara que eu tenho amizade com todo mundo, eu me relacionava com todos os meninos. Eu era 10 anos mais velho do que todos, né? Mas eu tinha essa convivência no esporte. Eu gostava... O que eu não vivia? Festa, noite, balada. Então minha vida era estudar, estudar, estudar. Minha casa não era república, era uma casa, que era até engraçado, porque eles frequentavam a minha casa, né? Legal. E... para mim foi muito bom, assim. Eu vim de uma faculdade muito grande, né, Presidente Prudente. Aí vim para uma faculdade maravilhosa, Catanduva, que me acolheu como uma família. Na época, Catanduva era menor do que é hoje. E eu fui recebido, assim, por todos, desde o funcionário aos alunos, eles vinham. Então foi uma experiência que eu falei, nossa, eu fui abraçado. Vim para uma faculdade que me entregou muito, me fez sair dali com muita segurança para trabalhar e exercer a minha profissão. E, como eu era casado, eu tinha uma dúvida. O que eu vou fazer para começar a ganhar dinheiro rápido? Né? Independente se eu goste ou não. E eu comecei com essa história de procurar coisa que seria rápido. Cirurgia plástica estava fora dos meus planos, porque como é que eu ia fazer cirurgia geral, cirurgia plástica? Tava fora. Mais 5 anos, né? Obstetrícia era uma coisa que podia ter acontecido para mim. Um dia um cara falou assim para mim, meu pai, obstetra, nunca foi na praia comigo, porque sempre tinha um parto para nascer. Eu falei, eu não quero isso para mim. Aí, fui fazer oftalmologia, porque a oftalmologia era rápida. Passei aqui em Rio Preto, depois de terminar a faculdade. Passei em 2 provas de oftalmologia aqui, duas centros grandes. 2 centros grandes. ORP e HO, é isso? Aí fui para São Paulo para fazer um preparatório para poder exercer como oftalmologista, que na faculdade a gente não tem uma formação básica. Então, se ficava 30 dias lá, putz, eu fiquei 30 dias olhando aqui, tem uma semana. Antes de iniciar a residência? Antes de iniciar a residência. Eu já tinha mudado para cá. Dúvida total. Falei, será que eu gosto disso? Será que eu não gostava? Porque eu já tinha um senso estético muito grande, né? Que estava relacionado à dermatologia ou à cirurgia plástica. Aí, eu falei, putz, e agora? Ligar para minha mãe? Ela vai falar. Fui almoçar num shopping lá, entrei numa livraria, peguei um livro, estava escrito assim, no fundo dos seus olhos. Falei, putz, como é que eu vou interpretar isso daqui? Isso em São Paulo. Em São Paulo. Eu estou fazendo oftalmologia, peguei esse livro e está escrito no fundo dos seus olhos. Falei, cara, no fundo dos meus olhos não é oftalmologia.
no fundo do meu coração não é oftalmologia. Aí liguei pro doutor Falopa aqui na época, falei, doutor, não tô feliz. Ele falou, Paulo, não tá feliz, irmão? Você precisa deixar outro ser. Falei, tá bom. Aí vim embora, abandonei o oftalmo, fiquei aqui 1 ano trabalhando em Rio Preto, dando plantão, né? Uhum. Aquele início normal, né? Início normal, dava plantão loucamente, né? Não sei nem quantas horas aí por semana, era um troço enlouquecedor. Contar uma história legal que passou em Catanduva, que você também não sabe. A vendeu muita lingerie em Catanduva, viu? Visitando academias. Sério? Na época que saiu o sutiã de óleo, que era um sutiã, ele dentro dele tinha uma bolsa de óleo para aumentar o volume da mama e aparecer um fake. Era um fake news. E a Simara pegava minha irmã tem confecção, né? Uhum. E ela pegava lá na confecção calcinha e sutiã e vendia muito pra gente ter uma grana lá também. Que legal. Isso aí também, ela foi uma guerreira aí junto comigo. Aí trabalhei 1 ano. Que eu brinco, sempre eu chamo ela de doutora Simara, né? Porque desde que eu conheci eles, ela sempre esteve lá no consultório, sempre ali do seu lado, né? Quer dizer, isso eu acho que é um grande diferencial também da tua clínica, essa questão familiar, né? Lógico que hoje você cresceu muito, né? Hoje você tem uma equipe muito grande, mas a Simara continua lá, dando aquele suporte, né? Coordenando toda a parte do atendimento ali. Isso aí eu acho que é fundamental, que é uma segurança também para o teu trabalho, né? A Simara é uma craque de consultório. Ela sabe tudo de consultório. Administrativo, de relacionamento. E é legal que ela passou por todas as fases, né? Porque quando, lógico, está no início ali, hoje, graças a Deus, tem uma equipe muito grande. Mas ela tá ali ainda na frente ali, né? Tocando importantíssima a função dela lá. Aí nessa fase eu trabalhei muito, dei muito plantão, né? Loucamente, e no outro ano mais uma prova para cirurgia geral. Aí passei. Aí nesse momento você decide fazer plástica? Não, decidi fazer residência. Tá. Precisava fazer alguma coisa. Aí tentei fazer residência no HB, clínica médica. Aí assim, o cirurgião é cirurgião, o clínico é clínico. Não tem como ser isso na faculdade te dá. Eu não me via com esteto pendurado no pescoço, embora eu acho que eu seja um bom médico no geral, mas aquilo não me agradava. Fiz 6 meses de clínica médica no HB, falei, não é para mim, pedi desculpa lá. Falei, obrigado por ter me aceitado aqui. Você passou na residência de clínica médica também? Passei. Aí, no outro ano seguinte... Então, peraí, vamos voltar aqui. Você passou na residência de oftalmologia, passou na residência... E dois serviços top, né? Porque também o HB é um puta serviço. Aí larguei também. E depois passei na residência de cirurgia geral da Santa Casa. Aí eu fiz 2 anos, né? Fiz 2 anos de residência e... assim, uma sensação... Pior sensação que tem é o término da residência. Porque você termina na sexta-feira uma especialidade de pré-requisito, na segunda-feira você fala, pô, eu não sou nada, porque tudo que eu fiz, eu não quero ser cirurgião geral. O que eu vou fazer? Aí, fiquei na Santa Casa, meio perdido, acabei sendo auxiliar de uma cirurgiã plástica que virou minha grande amiga, Eliane Garcia. Auxiliei ela por um período, trabalhava na região, dava plantão e ainda muito perdido. Um belo dia ela disse assim, vamos fazer plástica. Falei, como fazer plástica? Eu já tinha 2 filhos, meus filhos gêmeos nasceram nessa fase. Então eu não tinha uma profissão definida, não tinha um dinheiro definido, não tinha salário, tinha 2 filhos para cuidar, trabalhava loucamente e ela me chamou para parar tudo de novo e fazer cirurgia plástica. Nossa. Falei, como eu vou parar, fazer cirurgia plástica? Na época não tinha salário, né? Uhum. Não tinha salário. Não tinha bolsa, né? Não tinha bolsa. Que também até hoje é pouco, né? Tá em torno de 4 mil reais. Nessa fase, eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque senão o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para Oriflama, vou pegar num postinho lá e vai ser pro resto da vida. Que tinha essa oportunidade também, né? Passei na prova de cirurgia plástica. Pronto. Comecei a cirurgia plástica. Então foram 3 anos assim, de muito trabalho, muita cirurgia. A Santa Casa é um serviço que te dá muita mão, muita formação e muito trabalho, né? Louco, porque na época não tinha essas regulações de SAMU, então o paciente chegava e a gente era solicitado a toda hora. Muita reconstrução, né? Muita reconstrução. E nessa fase, eu errei um pouquinho. Nessa fase, meus filhos já estavam pequenininhos, né? Então, assim, não tinha como ficar em casa porque toda hora chamava.
Mas foi muito bom. Foram 3 anos, assim, de aprendizado intenso. Nessa fase, eu fiz uma pós-graduação de dermatologia em Belo Horizonte. Nesses 3 anos? Nesses 2 anos. Tá. Eu viajava uma vez por mês para Belo Horizonte para fazer uma pós-graduação de dermato. Não sabia muito bem o que eu ia fazer, né? Entendi. Então, quando eu terminei a cirurgia geral, eu tinha terminado a pós de dermato junto, mas eu tentei ingressar em algum serviço de dermato e ela não tinha validade como, né? Não era válido, não tinha RQE. Isso aqui você não tem RQE, você não tem nada, como é que eu vou te aceitar? Né? Na clínica que eu trabalho hoje, tentei conversar com o Dr. Carlos, o Dr. João, falei, não tem como você trabalhar comigo, você não tem título. E o mundo era diferente de hoje, né? Nossa, que hoje muitos médicos estão na estética e não usam, não tem RQE e estão fazendo isso, né? Bom, e agora? Enfim, já no final da minha formação de cirurgia plástica, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas mais velhas. O Dr. Valdemar, que era o chefe de serviço, falou, filho, você quer ficar em Rio Preto? Falei, eu quero. Falou, então você tem que fazer alguma coisa que ninguém faz, porque aqui você não vai se dar bem. Ele era um cara bem animador, aqui você não vai virar nada. Porque lembrando, né, pra gente lembrar as pessoas que aqui é um reduto de cirurgia plástica, né? Então nós temos o serviço do HB, que é um ótimo serviço, né, feito pelo que é o coordenador lá, do Dr. Bozola. Até hoje lá tinha antigamente também no IELAR. Isso aí que começou assim, ó, lá eram 3 serviços, na década de 60 era um serviço só, que era o serviço do Dr. Melquiades. Aí veio o Dr. Valdemar. Se não me engano, o Dr. Bozola foi o primeiro residente deles, depois do Dr. Miura. Em algum momento eles se desmembraram, eles montaram a clínica Imagem, e eles tinham um serviço de residência que assim reconhecido nacionalmente, né? Aí em algum momento eles se desmembraram, ficou a residência do Valdemar Mano Sanches na Santa Casa, o do Bozola veio para o HB e o Dr. Miura tinha um privativo. Né? Então, Rio Preto sempre foi um celeiro de formação de cirurgia plástica, respeitado aí no Brasil inteiro. Então, o Dr. Valdemar falou para você, total sentido, né? Sim, na verdade, ele só não me falou o quê, mas ele falou como. Né? E aí eu fui procurar, falei, o que eu vou fazer? Você está falando em que ano isso aí? 2004? Foi no meu R3 de cirurgia plástica. 2008, 2009? 2010. Eu tinha que sair. Aí surgiu o 2º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Restauração Capilar no Rio de Janeiro. Transplante de cabelo. Falei, eu vou lá. Cheguei lá, tinha umas 30 pessoas numa sala, porque era uma sociedade muito pequena. No Brasil tinha pouca gente que fazia transplante de cabelo. Era uma especialidade restrita. Basicamente podemos dizer que você está desde o início aí, né? Sim. Quando eu comecei na Sociedade Brasileira era 25 pessoas, hoje tem mais de 300. E se eu não me engano, acho que a sociedade tinha uns 2, 3 anos só. Era uma sociedade... Segundo ano, exatamente. Eu lembro que a gente já falou sobre isso. Segundo ano, em algum momento. E aí eu fiquei lá 3 dias assim, vivendo um mundo muito diferente de tudo que eu via, né? Na época, muito difícil, todos os colegas que estavam lá, a maioria deles bem-sucedidos, já com grandes equipes de transplante de cabelo, você fala, putz, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vim com aquilo na cabeça, com aquela chama, e na residência eu consegui tentar fazer alguns transplantes de uma maneira rudimentar, tal. E dali tudo começou, né? Quando eu saí da cirurgia plástica, eu falei, eu vou fazer transplante de cabelo. Lógico, de início, em função da necessidade de sobrevivência, eu fazia cirurgia plástica geral. Eu acho que até faço bem algumas coisas. E por um período eu tentei, né? Fiz as 2 coisas, fazia mama, abdômen, lipo, né? Face, enfim, tudo aí que tem no portfólio da cirurgia plástica. Até que, você sabe bem, eu fui afunilando até um dia que eu falei assim, eu vou fazer só transplante de cabelo. Um grande amigo meu, que hoje é presidente da BCRC, Henrique Radvansky, quando eu fui no Rio de Janeiro com ele, eu fiquei 30 dias com esse cara, ele me ensinando a fazer transplante de cabelo. Ele falou assim, Paulo, o dia que o seu amigo, a esposa dele, colocar prótese com outra pessoa e falar que não sabia que você punha prótese, você deu certo. Porque aí eles esqueceram que você é cirurgião plástico e você virou cirurgião de calvície. Eu acho que eu estou vendo esse momento agora. Então tem muita gente que me liga e fala, eu nem sabia que você punha prótese, eu não sabia que você fazia determinada coisa. Então, eu acho que aconteceu, assim, a minha programação, todo o meu esforço e aquilo que eu quis chegar, chegou, né? E hoje eu praticamente tenho dedicação exclusiva ao transplante de cabelo.
E sabe uma coisa legal também? Até em termos de posicionamento, né? Esse podcast que é muito legal, porque a gente fala para paciente e para quem está se formando aqui ou para escolher a especialidade, você talvez seja o melhor podcast, o melhor vídeo que nós temos, justamente que você foi muito franco, muito sincero do que você passou. Então, quem está ali para escolher a residência, o que vai fazer, putz, muito legal. E agora, em termos de posicionamento de marketing, eu tenho uma história, né, com o Paulo, justamente Paulo Miranda, que foi quando a gente trouxe a revista para cá. E isso era 2014 para 2015, né? Da mesma forma que lá atrás, apesar de ele fazer outras cirurgias, né? E fazia muito bem, lógico, ele é um cara humilde aqui, não vai puxar a glória para ele, mas nós sabemos na cidade qual que é a reputação dele. Mas dali para frente, você falou um dia para mim, nós só vamos falar de cabelo. Nós estamos indo para o 9º ano, né? Porque 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, nós estamos no 9º ano de trabalho juntos. Estamos terminando esse ano. Ano que vem a gente faz, eu e você, vamos fazer 10 anos juntos, né? Precisamos fazer uma festa. Vamos fazer. Viagem. Vamos fazer uma viagem para comemorar. Boa, já está marcado. Então vamos escolher o lugar, manda as meninas escolher e nós vamos. Pagamos uma conta e vamos nós dois. Faço questão. Combinado. E eu lembro que você, dali para frente, nós nunca mais falamos de outras coisas. Eu não tenho nenhuma linha na sua revista nos últimos 9 anos que não fale de cabelo. De cabelo. E vou te dizer, foram momentos difíceis. Você sabe que eu teve fase que todo mundo falava assim, faz cabelo, mas não tinha paciente para operar. E aí foi quando eu fui lá para Rondônia, fiz parte de um grupo lá grande, né? Uhum. E lá eu comecei a desenvolver basicamente lá a minha técnica de transplante, porque lá sim era um estado mais fácil de aparecer e tal. Uhum. Então eu ia operar em Rondônia uma vez por mês, fazia 5, 6 transplantes lá em Rondônia e juntava os pacientes lá, né? Levava a equipe daqui e ia para lá. E interessante, né, que isso na visão de marketing fez toda a diferença, né? E aí é legal porque marketing é construção, né? Hoje as pessoas querem entrar nesse mercado da medicina, no mundo da medicina ou numa área de atuação e quer ter resultado muito rápido e não sabem que é um posicionamento que vem por longo tempo, né? Também porque você sempre usou o marketing de forma ética. E isso é outra coisa muito interessante, pessoal. O Paulo nunca deixou, hipótese alguma, nós usarmos antes e depois, mesmo algumas coisas que estavam liberadas pelos CFMs, pelo CRM, ele sempre foi muito coerente com as postagens, né? E, na verdade, construiu uma carreira sólida, né? Onde hoje, lógico, nós usamos sim as mídias sociais dele, nós estávamos aqui até brincando com ele, porque nós precisamos gravar mais conteúdo, mas hoje os próprios pacientes se tornaram fãs. Eu acho que esse é o grande tchan, né? Quando o paciente se torna fã. E aí ele mesmo te indica. Porque talvez você seja um dos poucos cirurgiões de transplante de restauração. Vou falar certo agora, né? Restauração capilar, né? Cirurgia da restauração capilar. Cirurgia da restauração capilar. Que olha o paciente, ou seja, que busca autoestima. Como você sempre fala, quando ele chega ali com aquela calvície, com aquela coisa, você não está olhando a careca dele ou a calvície dele, olhando ele como uma cifra. Você está olhando ele como uma pessoa. O que o trouxe até ali, né? Porque isso traz vários fatores estigmatizantes, vários traumas, né? E eu acredito que é isso que constrói a história. E aí eu quero te fazer uma pergunta. No cenário hoje, onde nós estamos vivendo uma comercialização desenfreada da cirurgia de transplante capilar, né? Como é que você vê tudo isso, sendo que você é um dos precursores da cirurgia capilar no Brasil, nós podemos falar isso, e diante de tudo isso, como é que você consegue, mesmo sem ser agressivo, né, fazer com que você tenha uma agenda lotada e que seus pacientes estejam felizes e que eles sejam seus fãs? Renato, é porque eu fiz da restauração capilar uma especialidade para mim. Embora ela não exista de fato, para mim, o paciente quando chega no meu consultório, eu não sou um cirurgião de transplantar cabelo. A minha formação, eu não fiz um curso de final de semana para fazer transplante de cabelo, né? Então, o que eu tenho visto, muita gente é assim, eu sou transplantador de cabelo. E eu fiz da minha especialidade uma especialidade total. Então, o paciente chega para mim, uma consulta, eu preciso descobrir o que esse cara tem, eu preciso dar o diagnóstico, eu preciso ver se ele é clínico, se ele é cirúrgico.
ele espera de mim aquilo que eu ofereço. Ele está ali, eu preciso ouvir a dor, a história, tratar. Eu tenho que entender se ele é clínico, se ele é cirúrgico, ou se ele não é nada. Às vezes ele não é nenhuma das duas coisas. E o que eu noto é que, em função da cirurgia da restauração capilar, e eu chamo de restauração capilar porque esses dias eu acabei de fazer uma retirada de um tumor grande do couro cabeludo, e aí eu tive que restaurar isso de uma maneira, né, que eu tinha que conhecer. Aí eu usei meu conhecimento da cirurgia plástica para cobrir a área do tumor que foi retirado. Então, eu chamo assim, eu sou um cirurgião de restauração, não sou um transplantador de cabelo. O que eu tenho visto o mercado formar são transplantadores de cabelo, que ele não sabe fazer, muitas vezes não sabe fazer nada além daquilo. Entendi. Ele chega ali, ele só exerce uma função mecânica de venda de um procedimento. Então, o que eu noto? Você sabe que eu não me preocupo muito com essas coisas, assim, elas me incomodam um pouco enquanto a forma de atendimento é desonesta. A popularização não me incomoda, porque isso não chega muito até mim. Eu tenho, né, toda a minha história, todo o meu nome e aquilo que você falou. Hoje, se você for na minha clínica, 99% dos pacientes vêm porque o Renato que me indicou, se operou fulano, se operou ciclano e tal. Então, eu não capto paciente em rede social. Você sabe disso. Os meus pacientes, eu tenho uma rede social porque eles querem me conhecer. Sim. Então, se você fala para um amigo, eu operei com o Paulo. Quem que é o Paulo? Então, a primeira forma é a rede social. Mas a rede social, para o que eu faço, para o nicho de público que eu atendo, né, o paciente que eu me proponho atender, ela funciona como um apoio, não é o de fato. E aí, eu acho que esse é um mercado que daqui a pouco esse pessoal que está virando transplantador de cabelo vai virar transplantador de fio de PDF para o rosto, depois ele vai fazer preenchedor de lábio, depois ele vai virar um fazedor de botox, depois ele vai virar... Então, ele vai virando coisas em que ele mas o paciente em si é relegado ao segundo plano. E aí, ele não cria um vínculo. Você não sabe. Você pergunta para os pacientes, eles não sabem. Então, essa meninada que está saindo, e tem muita gente, às vezes até uns colegas mais velhos que estão meio perdidos na área de atuação deles, não é só vir aqui para fazer transplante de cabelo. Você tem que se dedicar, você tem que conhecer, né? Saber dar diagnóstico. Então, é como você ir num cardiologista. Se tiver com arritmia, ele trata, mas se tiver com dor no peito, eu já não sei muito bem. Entendi. Né? Não, até porque são milhares de pacientes operados por você, né, Paulo? Sim, eu tenho muitos pacientes operados, mais de 1.000 pacientes operados. Então, tem uma história muito grande de erros e acertos. Então, a gente volta no antes e depois. Você sabe que eu sou muito claro. Antes e depois é uma coisa assim. Eu tenho resultados maravilhosos e tem resultados que eu não gosto. Isso é natural. Você tem bons resultados médios, às vezes resultados ruins que você tem que refazer. E aí, quando você só posta resultados bons, antes e depois, maravilhosos, coisas assim, você induz o paciente, que o paciente, ele na linguagem técnica, ele é hipossuficiente. Ele não entende aquilo. Quando você mostra uma imagem para ele, ele fala, eu vou ficar desse jeito. Entendi. Né? Então, eu nunca gostei do antes e depois, porque eu não acho verdadeiro. Porque ninguém posta caso ruim. Quando começarem a postar caso ruim, eu fiz essa cirurgia... Porque tem, né? Tem muito, né? Eu fiz essa cirurgia e esse cantinho aqui ficou ruim. Posta, falou, o meu ficou ruim. Aí você vai gerar credibilidade, porque as pessoas têm que saber que você é passível de resultados bons e ruins, né? Como tudo na vida. Eu quero te fazer, mas na verdade são 3 perguntas que eu vou aproveitar aqui, Marcelo. Nós vamos fazer um bate-bola aqui nessas perguntas. Eu quero fazer uma coisa bem rápida com o doutor, porque a gente precisa... Existem várias questões aqui que foram levantadas no TikTok, tá? Perguntas importantes, tipo de dúvidas, né? Que eu vou aproveitar que você está aqui, né? Todo dia que você vem aqui, então... Mas antes de eu chegar nisso aqui, eu quero te fazer ainda 3 perguntas. A primeira é a seguinte. Hoje, com você, com uma equipe com mais de 10 pessoas que te acompanham em todo esse processo, né? Então, você tem uma equipe grande. O que, assim, você acha? Lógico, talvez seja uma pergunta retórica, mas enfim, mas eu quero escutar você falando da sua análise, né? Você é um cara que fala muito bem e é importante ver a forma de você expressar isso.
essa forma como você construiu a tua equipe, com mais de 10 pessoas, numa estrutura diferenciada, hoje dentro do teu consultório, onde você opera dentro de uns serviços mais diferenciados em termos de atendimento, em termos de estrutura, em termos de centro cirúrgico, em termos de anestesia, centro cirúrgico, você acha que foi tudo isso, que você passando isso para o teu paciente, levando muito mais segurança para ele, onde é o ato operatório, da forma como é feito, numa estrutura diferenciada que é o Dólios aqui em São José do Rio Preto, você acha que foi tudo isso que te levou a se tornar, apesar de você não achar, mas nós sabemos disso, se tornar uma referência hoje na cirurgia de restauração capilar? Renato, acho que um pouco, vamos colocar assim, desse meu sucesso, ou grande parte dele, eu dedico a toda a equipe. Porque todos dentro do nosso grupo de trabalho têm o seu comprometimento, não com o trabalho, mas com o paciente. Então, o paciente chega na minha clínica, ele é atendido de fato com carinho, ele é atendido de fato com conhecimento, ele é atendido de fato com o intuito de dar o melhor para ele. E aí não tem como eu fazer isso sozinho se eu não conseguir passar isso, né, para as meninas que trabalham comigo. Se eu não conseguir passar essa ideia para o hospital, que é meu parceiro. Então, lá no hospital, eles têm o mesmo sentimento que eu tenho. Eles sabem que o paciente é importante demais para mim. E quando ele chegar lá, ele precisa ser muito importante lá. Então, toda essa experiência que eu passo, essa vivência para o paciente, eu acho que foi construindo uma confiança muito interessante entre eu e os pacientes. A gente começa, eu sempre falo, o paciente chega para mim, ele é um número de prontuário, depois ele é um amigo. É lógico que é um amigo em grau variável de relacionamento, mas ele se entende como um amigo comigo. E isso, quem não entender a medicina dessa forma, ele está fadado ao insucesso. A gente está vivendo agora a fase da inteligência artificial, né? E cada vez mais isso vai nos ajudar em algum ponto, mas a gente vê que tem muita gente que reclama, que tem saudade do médico antigo, que escutava, que não tinha inteligência artificial, ele tinha um conhecimento natural. Né? Legal, hein? Então, isso está crescendo e o que está faltando eu acho que é relacionamento. Relacionamento. E quem entender isso e trouxer o paciente, e eu acho que esses dias o cara perguntou, a inteligência artificial vai tirar serviço de médico? Vai tirar daquele médico que se comportar como um robô, que não tiver conhecimento. Top. O robótico vai sair do mercado, porque a inteligência... E ele deve sair do mercado, ele tem que sair do mercado, é obrigatório que ele saia. Porque se ele não entende a relação do paciente, se ele não entende o que o paciente precisa dele, ele está fora. Então, tudo isso aí que foi criado para... antes de tudo, pelo paciente, né? Não para mim. Eu falo, a cirurgia não é minha. A cirurgia, eu fico feliz quando o paciente... Mas se é para ele ficar feliz, né? Eu faço a cirurgia para os outros. Aí eu já te falei que quando eu entendi isso na minha vida mudou. Eu parei de fazer para mim, fazer pelo paciente e muda. Então, se você for na clínica e conversar com as meninas, elas vão fazer, a gente não precisa combinar respostas. A qualquer momento que você perguntar coisas para elas, elas vão saber como se comportar. Mas não é porque elas são treinadas, porque elas também aprenderam a viver assim. Que elas fazem parte. E é muito interessante quando você começa a pensar, como nós aqui trabalhamos para o nosso cliente, para vocês, no caso, né? A gente quer que vocês tenham resultado. E é muito legal porque você pensa muito bem nesse cliente a ponto de não tentar evitar ao máximo não colocar esse cliente ou esse paciente em perigo. Renato, aí a gente vai entrar numa celeuma aí que eu acho que é difícil de falar, porque algumas formas de você tratar o paciente, eu chamo até de desonestidade, sabe? Porque o paciente, ele não sabe. O cara chega para você, ele tem uma dor, ele quer resolver o problema dele. Você não, eu vou fazer para você. Deita aí, né? Toma isso aqui, fecha o olho aí que eu vou te operar, tal. Então, e não só nessa área, né, doutor? Não, várias áreas, várias áreas. A gente tem visto isso se replicar, várias áreas e várias especialidades não médicas. Então, as pessoas perderam a noção do que eles estão fazendo, onde eles estão fazendo, como eles estão fazendo, né? Porque eles viraram isso que eu te falei. O cara, ele é aplicador de botox, ele é aplicador de laser de depilação, ele é aplicador de preenchimento.
mas ele não consegue unir isso tudo e ser um especialista ou alguém que saiba tudo isso. Não, ele simplesmente quer segmentar. Eu vou aplicar isso aqui porque isso aqui dá dinheiro. Aí se isso aqui amanhã parar de dar dinheiro, eu vou aplicar outra coisa, né? Tudo dá dinheiro. Nunca vi nada que não dê dinheiro. Se o problema é dinheiro e você não está ganhando na sua profissão, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque todas as profissões vão dar dinheiro, todas, sem exceção. Mas você não pode fazer pelo dinheiro. É isso que as pessoas não entendem. Quando você faz pelo dinheiro, você não tem dinheiro. Quando você faz, né, pela pessoa, pelo propósito, aí vai te revolver. Aí volta, né? Volta. 2 perguntas aqui para gente terminar esse momento, para esse bate-bola aqui das dúvidas, né? Porque a Marcela tá ali, ela não posso deixar de fazer essa pergunta, né, Marcela? A Marcela que cuida do Instagram do doutor. Primeiro, antes desse momento. Voltando no túnel do tempo, quando que é o ano da sua formatura em medicina? 2002. 2002, 20 anos. 21 anos, né? Hoje, o Paulo Miranda de hoje, um momento de reflexão, não é de buscar culpa nem nada, só de reflexão para quem está nos assistindo, um estudante. Você também tem um filho que está indo para o 2º ou 3º ano, Henrique? Tá? 2º ano. 2º ano. E vai ser médico também. E assim, o que você falaria? O Paulo Miranda de hoje, o Paulinho lá atrás, há 21 anos atrás. Tipo assim, putz, tudo certo, era isso aí mesmo. Teve uma doutora que falou que, putz, seria menos ansiosa, porque ia dar tudo certo igual. Não precisaria ter ficado ansiosa. Foi top, valeu a pena. Renato, foi tudo bem. O que você falaria? Eu agradeceria. Só. Eu acho que chegar onde eu cheguei e fazer uma reflexão de 20 anos, obrigado. Porque é só isso, assim. Agradecer, porque as coisas aconteceram, né, na vida da gente. Coisas mais difíceis, menos difíceis. Mas eu acho que, para resumir 20 anos, obrigado, Jesus, como você diz, né? É isso aí que é a palavra que fica. Nós aprendemos com o nosso amigo. Porque assim, acho que é isso. Obrigado, grato por tudo que aconteceu na minha vida. Mas, Paulo, foi tudo bom? Sei lá se foi tudo bom. Obrigado pelas coisas ruins também. Porque... Tô aqui. Tô bem, tô feliz, né? Obrigado pelos próximos anos, né? Obrigado por tudo que vai surgir. Agora toma uma aguinha, porque essa aqui vai ser fera, essa próxima aqui agora. Eu tomo. Entendeu? Toma uma aguinha, porque essa daqui é aquela, Marquinhos. Marquinhos já sabe aqui. O último doutor que veio aqui, que é seu amigo também, ele passou mal aqui. Não, passou mal no bom sentido, né? Mas é uma coisa importante. A gente, eu e você, que nós somos bem amigos, a gente sabe que nós não acreditamos no acaso, né? E a gente, nos últimos anos, estamos vivendo uma coisa muito legal junto, né? De certa forma, uma coisa que mudou as nossas vidas, né? Que tem sido muito bacana. A vida pessoal, né? A vida de tudo, e que acaba impactando também na vida profissional, né? E aí, pensando que esse podcast está gravado, ele vai ficar no YouTube e um dia as pessoas vão ver, né, isso aqui. Pode ser amanhã, depois, 10 anos, 15 anos. Mas no momento que essas 2 pessoas assistirem esse podcast, que eu vou dizer, isso aqui vai ser algo importante na vida deles. Assim, que eu acredito que, assim, que era para eles escutarem essa mensagem nesse dia, nessa hora, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, ou seja, de qualquer momento da vida deles, que nós acreditamos nisso, que Deus, sobrenatural, vai usar isso para ajudar eles na vida deles. Eu quero que você deixe uma mensagem para o Henrique e para a Alice. A mensagem, Renato, essa mensagem já é dada todos os dias na minha casa. Faça sempre o melhor, busque a verdade, busque a honestidade, faça pelo outro, faça mais do que você pode. Acredito que você tem tudo que você quer. Tudo já existe, só acesse, só busque. Não tente destruir ninguém, porque você não vai subir na vida pisando na cabeça de ninguém, né? Pelo contrário, se alguém ficou para trás, se você puder puxar, puxa também. Se essa pessoa não quiser vir, que ela não venha. Alguns vão te acompanhar, outros não vão. Isso faz parte da vida. Eu sempre tento deixar esse conceito dos meus filhos, desde sempre. Sejam os melhores que vocês podem ser. Não dá para ser na média,
A média é pouco. A média não vai te levar a lugar nenhum. Entendam que tudo que vocês precisam está dentro de vocês. Só parem para escutar o seu coração. Eu não tenho a verdade absoluta, então muitas vezes eu falo algumas coisas, mas eu também aprendi a ouvi-los. Às vezes você quer ensiná-los e muitas vezes você se pega aprendendo com eles dentro da juventude, assim como provavelmente eu devo ter surpreendido meu pai um dia, né? Então, eu não crio nos meus filhos nenhuma limitação, tudo eu acredito neles, eu acho que tudo que eles quiserem eles vão conseguir. Não digo nada para eles que não é possível, tudo que eles me falam, eu falo, vai, porque se você pensa que é assim, é porque isso já existe, isso já é assim. Então, eu venho fazendo esse treinamento com eles em casa, eu venho tentando deixá-los o mais livre possíveis para que eles tenham experiências as mais diversas, eles aprendam com as experiências deles, eles sabem que eles têm um porto seguro, né? Isso aí eu acho que é importante eles saberem, porque o Henrique, por exemplo, vai fazer medicina. Ele tem que ser médico. O fato de eu ser médico pode ajudar só um pouco. Mas se ele não for foda, não adianta. Ele precisa ser... A Alice é a mesma coisa. Ela precisa ser a melhor que ela puder. Legal. Então fica para eles essa mensagem assim, ó. Deu certo daqui 20 anos? Tá olhando seu pai. Tô te perguntando agora aí para vocês dois. A vida de vocês deu certo? Eu tenho certeza que deu. Porque vocês seguiram os caminhos que a gente combinou, né? Fazendo melhor, fazendo pelo outro, achando seu propósito. Ninguém precisa cair para você levantar. Entregue um pouco a mais, surpreenda, faça mais do que as pessoas esperam de você, né? Isso tudo dá certo. Faça pelo outro, não faça por você. Aquela história do dinheiro que eu conto em casa. Quando você corre atrás do dinheiro, ele corre de você. Quando você corre atrás das pessoas, o dinheiro corre atrás de você. Se o problema é dinheiro, então é simples resolver. Prosperidade e abundância tem no mundo, assim, nós não damos conta de gastar, você sabe disso. É verdade. É absurdo. É só saber acessar. Agora, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, é só entender isso que tudo dá certo. Parabéns, molecada, vocês se deram bem. Tá dado o recado e a mensagem. E foi tão legal, né? Hoje cedo eu fui levar o Dario pra escola, né? E aí, né, aquela coisa, né? Ele falando, pai, eu vou passar, cara. Eu falei pra ele, filho. Ele falou pra mim que ano que vem ele quer fazer algumas coisas diferentes. Eu falei, filho, faça mesmo. Porque ficar na média não é bom. Não. Isso você falou, eu falei pra ele hoje cedo isso aí. Falei, filho, não fica na média. E eu falei pra ele, o pai não tá te cobrando porque eu quero. Eu tô te ensinando. Tô te ensinando para você fazer essa reflexão. Para você falar, eu quero. Tá com 14, 15 anos. Como é que eu vou forçar ele alguma coisa? Eu nunca cobro, né, resultados, Renato. Nunca. Entendeu? Resultado, eu cobro comprometimento. Comprometimento. Isso aí. Às vezes eu vejo aí que alguma coisa que não foi muito bem e eles mesmos falam, pai, não me dediquei o suficiente. Pronto, já entendeu. Já tá resolvido. Muito bom. Bom, terminando essa parte aqui do meu médico especialista, contamos um pouco da tua história. Fiquei muito feliz de poder fazer isso, né? Aqui dentro desse canal, você que foi uma pessoa que sempre apoiou a gente. Sobre um monte de coisa, né? Eu vou te falar que eu lembrei uma coisa que ainda... eu ainda tive uma fábrica de sapatilha que me chamava Bem Me Care, que eu vendi para comprar minha fábrica de confecção de cueca. Aí, ó. Isso também não estava no LinkedIn. A gente fala do LinkedIn, que o Dr. Carlos Eurico, que está acompanhando a gente no Médico de Valor, disse que as pessoas não sabem, né, sobre você, né, no teu LinkedIn. Isso seus pacientes não sabiam. Mas eu acho que uma coisa que fez muito sentido para você, como profissional hoje, foi ter sido empreendedor, porque você trata teu paciente dessa forma. Sim, é fundamental. Né? O meu consultório é uma empresa. O meu consultório é uma empresa que cuida da minha família, né? E para isso ele precisa gerar receita, precisa gerar lucro. Medicina não é um sacerdócio que é errado você falar em receita. De maneira geral, às vezes tem muita gente que tem medo de falar de que está tendo uma rentabilidade em função da especialização. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Eu te conheço, eu sei que isso é realidade, você fala que você sempre visualiza antes. Em que momento você visualizou que você ia ter toda essa equipe, mais de 10 pessoas hoje que, gente, parece que não, mas
é uma equipe, né, que está por trás de tudo isso, né? Ali diretamente, hoje vocês são mais de 10, né? Somando todo o time aí, né? Desde secretária, assistente, enfermeiro, financeiro, nós aqui, né? Porque não vamos nem contar nós aqui, né? Porque hoje praticamente a Marcela tá bem ligada a você também, né? E eu também sou parte dessa equipe, mas não estou nem contando nós aqui do marketing, né? Em que momento você idealizou isso que você falou, eu vou ter essa equipe? Porque eu ia fazer uma pergunta diferente para você. Eu falar assim, você já tinha imaginado. Eu sei que você já imaginou. Entendeu? Então, quer dizer, essa pergunta não cabe para você. Porque eu, sinceramente, você sabe que eu mudei muito o meu mindset por conta de tudo que aconteceu na minha vida. E você acompanhou, onde eu comecei a me relacionar, os amigos que a gente se conectou, o próprio Reinhard, a Grace. Ou seja, eu não imaginava até onde eu estou hoje. Eu não tinha essa capacidade. Hoje eu já começo a me imaginar em alguns lugares. Entendeu? Mas não era uma coisa que era minha. Mas era uma coisa que sempre foi sua. E inclusive, você foi uma das pessoas que me ensinou muito. Com aquele teu... ele tem um papel, tem um livro lá, um caderno, onde ele tem as coisas ali, e ali tá as datas, tem a foto, ele vai mostrar aqui. Das coisas que ele foi idealizando e colocando. Né? Eu tenho meu mapa de vida no meu celular. Aqui, ó. Olha que top. Eu acesso todos os dias. Mapa de vida. E aqui eu vou todos os dias lembrando aquilo que eu quero, aquilo que eu me propus, o porquê que eu não cheguei, se tem alguma meta. E quando é que foi que você imaginou essa equipe? Porque você era o eu-keep, né? Uhum. Apesar que era sempre 2, você e a Simara estão juntos, quer dizer, então era o 2-keep, né? Você e a Simara. E que momento você falou, cara, eu vou ter essa equipe top, foda que você tem hoje, atendendo nos melhores lugares São José do Rio Preto, que é uma referência nacional, que hoje vem gente de fora operar aqui. Que dia que você imaginou isso aí? Renato, eu acho que isso vem na minha imaginação de sempre ser o melhor possível na minha vida. Eu acho que isso está no pacote, sabe? Vem junto, assim, eu quero ser um bom cirurgião de calvície, eu quero ter uma clínica, e eu sempre imaginava a minha clínica do jeito que ela é, grande, com várias pessoas atendendo, e eu visualizo, eu enxergo, eu sinto o cheiro daquilo, e todos os dias eu penso. E algumas coisas eu preciso, assim, eu sou um cara de etapas, então eu tenho isso desde a faculdade, e eu tenho um Mitsubishi Eclipse vermelho que nunca aconteceu na minha vida. Um Mitsubishi Eclipse vermelho, Eu tenho esse gap, e ele vai ter que ser fechado. Entendi. Porque eu sonhei, pensei, entrei dentro desse carro algum dia e até hoje eu nunca tive. Então ele está parado em algum momento no tempo da minha vida. Eu preciso fechar esse looping ainda. Mas tem coisas que eu não fecho. Eu falo, não, isso já não faz mais parte. Porque esse plano de vida também ele pode ser mudado a todo momento. Alterado, né? Alterado. Então, isso veio da minha mãe. Minha mãe falava, nossa, hoje está ruim o movimento do bazar. Eu vou fazer uma oração aqui, eu vou mentalizar minha loja cheia. E eu vou pensar que tem um monte de gente comprando. E depois, no final da tarde, tinha um monte de gente comprando. Sei. Então, isso aí veio lá, né? Da dona Alice, dela sempre ser uma pessoa muito, muito espiritualizada, muito... Assim, nunca vi minha mãe reclamar, sempre agradecendo. Você sai, minha mãe até hoje, você sai na loja dela, às vezes eu vou, ela tem 87 anos, ela fica lá, eu saio na frente da loja e falo, Fi, é a loja mais bonita da cidade, né? Eu falo, mãe. Então ela enxerga isso. Tem loja mais bonita que a dela? Tem, mas para ela não existe. Então ela enxerga isso e as coisas aconteceram na vida dela. E eu aprendi a viver assim. Então, eu programo a minha vida. Meu hospital está desenhado aqui. Pergunta. Como é que fala, Marcela, que vocês usam bastante? Para antecipar, como é que fala, Marcos? Vocês falam assim, spoiler. Teremos novidades para 2024, sim ou não? Teremos. Ótimo. Teremos. Então, deixa o spoiler só. Teremos uma expansão. Top. Isso aí. Ótimo. Teremos uma expansão. Então, vamos aqui agora, Marcela. Doutor, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um bate-volta. Porque como são várias dúvidas lá no TikTok que foi levantado. Então, vamos lá. Aqui tem a primeira pergunta, que é o Dr. Paulo Miranda. Acho que tá bem claro que você já falou aqui em algum momento. Mas tem alguma coisa que você quer falar assim rápido? Quem é você? Cara, eu sou um cara que... que fala assim com o paciente. Entendeu? Entendi. A minha consulta é nesse nível aqui. Cara... se eu tiver que falar uma bobeira, eu falo. Às vezes eu gosto de atender
de camisa, porque eu quero me identificar com o paciente, ele tem que me conhecer como eu sou. Eu não gosto de colocar uma gravata, uma coisa muito diferente, para ele ter uma distância de mim. Então, eu sou assim, se você me der a chance para eu falar um palavrão durante a consulta, eu vou falar, entendeu? E tá tudo bem. Eu sou esse cara aqui, que eu saí de Auriflama, mas a Auriflama não saiu de mim. Eu sou aquele cara lá né, que sabe... sempre você tá lá, né? Sempre eu tô lá, eu gosto daquelas coisas mais simples, eu vejo, às vezes, tem algumas coisas, tem pessoas vivendo personagens para parecer ser quem não é, para agradar a gente que nem gosta de ser. E aí falta muita essência. Né? Então eu sou esse cara simples mesmo, assim. Se você passar numa consulta comigo lá, você vai perceber que eu faço questão de ser assim. Qual a idade mínima para transplante capilar? Renato, eu acho que não tem uma idade mínima cronológica. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria pacientes acima de 30 anos, porque é uma questão de amadurecimento da calvície. Então, assim, aos 30 anos, você já entende mais ou menos como é que esse cara vai evoluir. Eu tenho muitos pacientes jovens, vêm lá com 22, 23 anos. Aí a gente entra na seguinte questão. Ele não tem idade cronológica, mas o quanto isso está impactando na vida emocional desse garoto. Então, eu tenho pacientes de 22, 23 anos operados. Eu tenho alguns. É uma condição que para poder fazer essa cirurgia, eu trago família, eu trago um monte de gente para a gente discutir isso. Amigo, não é o melhor momento. Você vai ter que fazer mais 1, 2, 3 cirurgias. Talvez você não tenha área para isso. Mas, às vezes, aquele momento é um momento de sofrimento. É o momento que ele está recluso, que ele está com ideias fora da casa, não tá, né, não se relaciona. Então, eu uso isso. Eu tenho uma idade cronológica, mas também tenho um momento emocional. Se eu tiver que escolher cronológica, pacientes a partir de 30 anos. O emocional, amigo, aí a gente vai conversar. Aqui já tem uma pergunta, qual é o transplante capilar para jovens? Já matou, ele já respondeu aqui, junto com essa. Como ocorre o crescimento dos fios transplantados? Renato, é o seguinte, na verdade o transplante de cabelo, ele é um enxerto. Todo enxerto, ele se comporta da seguinte maneira, quando você tira, seja a pele, seja, né, no caso aí, você leva para uma outra região, nos primeiros 72 horas, esse cabelo, essa pele, quando você traz para outro lugar, e o cabelo é a mesma coisa, ele não tem nutrição, ele não tem nenhum vaso sanguíneo que nutre. Então ele vai sobreviver por fluidos do meio. Então, nessas primeiras horas, ele vai se nutrir por aquilo que o paciente tem. Então, aquele paciente que fuma é ruim, porque como se fosse uma pequena planta, você está regando ele com uma água contaminada. Então, aquelas primeiras 72 horas são, né, bem importantes para isso. Depois de tudo isso, esse cabelo vai cair. Por quê? Ele é um cabelo que, você imagina assim, eu coloquei lá uma semente e ele tinha uma haste. Para ele poder sobreviver, ele tinha que escolher ou ele ou a haste. Ele solta a haste. Então, esse cabelo que ficou embaixo da pele, né, essa semente, né, a raiz, só vai crescer depois de 2 para 3 meses. Então, entre 2, 3 meses, se é aquela brincadeira minha, acha que deu errado com 2 meses, tem certeza que deu errado com 3 meses, e aí depois você começa a respirar. Então, eu diria que você tem um resultado parcial a partir do 5º para o 6º mês, 7, 8 meses um resultado que já está agradável, definitivo 12 meses. Eu gosto de avaliar o melhor resultado aos 18. Eu acho que o melhor resultado do transplante ele se dá aos 18 meses. Top. Transplante capilar técnica FUE. É a melhor, é a solução definitiva para a queda para calvície ou para quem tem calvície? Renata, a técnica FUE é só uma técnica, entendeu? É uma coisa de domínio. Eu domino todas as técnicas do transplante capilar. É que hoje 90% das cirurgias, 99% são feitas pela técnica FUE. Se eu for comparar ela com a técnica antiga FUT, eu diria que hoje ela é maior. A gente consegue cirurgias maiores que não se conseguia com a técnica de FUT. É uma boa técnica, cresceu muito em equipamentos, cresceu muito vou te dizer, melhorou muito a forma de operar. Sim. Quando eu comecei a operar, eu fazia equipamentos manuais, né? Hoje a indústria já faz isso e dá para a gente com uma precisão muito maior. Então, a técnica FUE hoje não é a única, não é a única indicação. Eu acabei de publicar um trabalho agora que você não sabe, vai sair num livro nos Estados Unidos, um trabalho meu que foi
Ele só não foi o primeiro trabalho do mundo porque eu não publiquei. A pessoa que publicou, eu fiz em 2019 e ela publicou em 2021. Mas por respeito à ideia que eu tive em 2019, ela me colocou no livro. Então eu vou sair como autor dessa técnica também. E é da técnica FUT. Então a técnica FUT ela é uma boa técnica, quando bem feita. Eu uso eventualmente para transplante de mulher, porque mulher às vezes não quer raspar muito o cabelo. Então, mas aí assim, você tem que dominar para fazer. Na sequência, já que você falou da mulher, vou trazer a pergunta. Uma pergunta do TikTok, tá? É possível transplante capilar em mulher? Sim, é possível e é muito recorrente, né? Cada dia mais frequente. Hoje, o maior número de cirurgia de mulher é avanço frontal. É a testa alta que você traz a testa para frente. A cirurgia a calvície feminina ela tem uma particularidade que normalmente as mulheres tratam muito bem, porque elas cuidam melhor da saúde do que os homens. E elas vêm numa fase avançada de calvície, onde elas já trataram por muitos anos, só que assim, a área doadora na mulher ela é afetada pela calvície. Então, você não tem uma área segura para trazer cabelo. Então, normalmente ela tem uma área muito grande e uma área doadora muito pequena. Eu estou falando na calvície, né? Então, o número de cirurgias para mulher na calvície é menor. Mas no avanço frontal tem sido bastante grande. É uma pena, porque é um público que poderia ser mais explorado. E às vezes elas não sabem, né, que elas podem ter esse resultado. No caso delas, precisa raspar a cabeça? Então, eu às vezes não raspo. Eu faço pela técnica FUT, né? Faço uma pequena área. Vai depender do quanto cabelo eu preciso. Mas, Renato, as mulheres têm uma coisa... A mulher ela é diferentona, assim, ela topa. Quando ela quer operar, ela fala, eu topo pagar esse preço. Então, se ela vai ficar com uma região raspada por um período, para viver uma vida de felicidade, ela sabe fazer essa conta. Ela fala, não, eu fico 3 meses aqui com uma imagem um pouco diferente, mas depois eu vou viver feliz. Então, ela topa. Não é, raspar o cabelo da mulher, que é uma área pequena, não é o grande problema. Eu acho que elas não vêm, de fato, por falta de conhecimento. Tá. E no caso dos homens, outra pergunta, dúvida aqui. É sempre preciso raspar o cabelo? Não é sempre preciso. Depende da área que você vai transplantar. Às vezes, pequenas áreas, só uma entrada, você pode fazer raspando só a região lateral. E hoje já tem uma técnica que chama fio longo, né? Em que a gente consegue tirar o fio longo, tanto pela técnica FUT do corte, quanto pela técnica FUE. Eu, particularmente, acho uma cirurgia extremamente cansativa, grande em número de horas e que nas minhas mãos não consegue um número muito grande de unidades. Eu não vejo um custo-benefício para fazer. Uma pequena área sim, mas para fazer uma cirurgia grande eu prefiro raspar. Ok. Os fios implantados são definitivos? Se você souber escolher os fios de uma área doadora permanente, sim. Por isso que eu te falo, o garoto com 26 anos, você vai lá e tira o cabelo dele. E se aquela área não for uma área permanente? Se ele for um grande calvo, daquilo que você tirou, de repente era uma área suscetível à calvície. Você só está mudando de lugar. Você está tirando da região da nuca, levando para frente e vai cair lá. Então, a escolha da área doadora é de suma importância. Então, saber fazer uma tricoscopia, entender, atender o paciente, né? Saber se é o melhor momento e tal. Se você trouxer o cabelo de uma área doadora permanente, ele não vai cair. Ele vai ser um cabelo permanente. Você vai ter na senilidade um afinamento normal, mas é um cabelo definitivo. Tá. Existe diferença entre implante e transplante capilar ou é tudo a mesma coisa? São sinônimos hoje, mas tecnicamente o implante seria o uso de fios sintéticos, né? Então, como uma prótese. Tá. O transplante de autólogo. Então, você está tirando o seu, né? E colocando em você. E o implante, você teria fios sintéticos, que já não se usa, o nível de complicação foi muito alto. No passado, na Europa, principalmente, começou a lançar essa moda aí, mas... Não pegou. Não pegou. Tem uma pergunta aqui, 2 perguntas que eu vou reduzir em uma só, para a gente terminar aqui esse bate-papo. Foi bem legal, Marcela. Boa, viu? Parabéns. Gostei. Quais os cuidados no pós-operatório, tá? E logo no pós, e depois, quais os cuidados com os cabelos após a cirurgia da restauração capilar? Então, pós-operatório uma coisa e depois, quando você falou, depois de 1 ano ali, o que tem que fazer
manter a mesma coisa? Explica essas duas situações aqui. Eu acho que o pós-operatório é de suma importância, né? O pós-imediato você tem que ter alguns cuidados, alguns produtos específicos em que você pode... para lavar o cabelo nos primeiros dias, então tem toda uma linha de produtos específicos para esse momento. Isso faz a diferença do resultado final. Depois desse período que o cabelo começa a nascer, tem muita gente que fala assim, eu posso pintar o cabelo, né? Tem gente que tem o cabelo muito grisalho e ele quer pintar em algum momento, eu deixo pintar a partir do 6º mês. Aí eu já deixo o paciente lavar. Nos primeiros dias eu peço para tomar muito cuidado com o trauma, porque o que pode de fato arrancar uma unidade transplantada é o trauma, e não é infrequente acontecer. E eles batem em 2 lugares, na porta do carro e no porta-mala, pôr na mala para ir embora, no hotel. Então eles podem, nesse momento, arrancar cabelo. Exposição ao sol. Eu peço para ficar por 3 semanas numa exposição. Eu vou para a praia e eu vou pescar. Não, você vai para a praia primeiro, depois você opera. Então vai complicar. Academia, que é uma coisa muito frequente. Eu peço 1 semana para academia. E esporte de contato, luta, bicicleta com capacete, 3 semanas. Eu acho importante porque o atrito, né? Você nunca toma uma bolada na cabeça, mas você vai lá e toma. Naquele dia toma. Uma coisa que eu tenho notado, não está na questão aí, mas em exponencial, o uso de anabolizantes. Eu tenho percebido que, sei lá, não sei te falar em percentual, mas muita gente fazendo reposição hormonal para o homem. Acho top, o homem merece todo o benefício da reposição que ele deve fazer. Mas tenho visto muita gente fazendo de maneira inadequada, sem orientação médica e chegando com níveis muito altos de testosterona. Aí o cara vem e fala, eu operei, mas aí eu comecei a fazer reposição de testosterona e meu cabelo caiu. Então, isso tem acontecido com uma frequência muito grande. Então, assim, eu acho que a reposição hormonal é uma terapia efetiva, que faz parte da vida, principalmente do homem a partir dos 40 anos. Na parte recreativa, aí, cada um que busque um profissional, né? O recreativo que eu falo é musculação ou mesmo profissional dos fisiculturistas. Mas se usar anabolizante numa dose um pouco maior, vai ter uma repercussão clínica, assim, vai ficar calvo. Legal. Recentemente você tem utilizado uma linha de pós-cirúrgico, bacana. Como é que está sendo utilizar essa linha do pós-cirúrgico, uma coisa que é inovadora, né? Como é que tem sido isso para os pacientes? Como é que isso tem impactado na vida deles? Porque era uma coisa que não existia no mercado, uma linha focada no pós-transplante. Como é que tem sido isso? Como é que está sendo isso? Como é que o paciente tem aceitado? Você que foi buscar essa evolução para os pacientes, como é que está sendo isso? Eu acho que assim, com isso a gente criou uma rotina que não existia. Então, se você perguntasse para 10 cirurgiões como é que eu lavo o cabelo, ele falava, você usa shampoo da Mônica, shampoo neutro, não lava por 5 dias, e depois para tirar a crosta, você ia... Hoje, existia uma definição do que se faz. Então, a partir do momento que esse produto foi lançado, eu parametrizei como é que vai ser, do 1º ao 5º, do 5º ao 10º, daí para frente, quais produtos que vai usar. E isso para o paciente é mais fácil, porque ele sai com muita dúvida da cirurgia. Ele já sai com um monte de remédio que ele tem que tomar. Antibiótico, vasodilatador, que dia que pode lavar, enfim, é muita informação. E por mais que você passe e escreva, ele sempre tem uma dúvida. E aí, se você não tem uma rotina estabelecida, né, ele fica muito preocupado. Depois disso, para mim, ficou muito fácil. Eu fiquei muito feliz de ter lançado isso, né? Esse produto foi, para mim, na verdade, o único produto, a única linha que tem no Brasil hoje específico para transplante de cabelo. Tem tido um crescimento interessante. Não é fácil você atingir um nicho, né? Lançar um produto, criar uma marca, fixar essa marca. É uma história. Eu não fiz minha história em 2 anos. Eu não espero que fazer essa história dessa marca em 2 anos. De novo. Vai ser a mesma coisa. Porque 1 ano já tem, né? 1 ano já tem. Mas foi interessante, achei uma grande ideia, né? Mas que eu tenho outras. tá ali no mapa. Tá aqui. Mapa tá de aqui. vida. Na verdade. Essa empresa estava no mapa de vida? Tá. Essa que nós estamos falando? Ela tá. Eu acho que diante da nova legislação do CFM, nós podemos falar o nome? Pode. Nós podemos. Fase X, né? É fase X o nome fase X. Importante. No meu mapa de vida aqui, que agora eu não estou achando. Então, assim, repete para nós aqui hoje o que a fase X faz pelos pacientes transplantados. A fase X ela entrega produtos específicos para cada fase do transplante, desde o pós-operatório imediato, onde você precisa de um produto que tenha uma ação anti-inflamatória, uma ação antipruriginosa, antibiótica,
uma suavidade, porque você não tem extração dessas unidades foliculares. Depois tem uma linha de emoliência que também trabalha com acalmando a pele, para tirar aquelas crostras feias. Tem uma linha para crescimento, uma linha anti-caspa. Agora está saindo uma linha de suplementos, né? O ano que vem agora vai sair uma linha para cabelos mais crespos, porque o cabelo nasce mais crespo e o homem não sabe o que fazer. Então está saindo uma linha de tratamento para esses caras que operaram e ter o cabelo muito crespo. Putz, esquecemos de uma pergunta. Pode ser tirar fio da barba ou fio do peito para se usar na cabeça? Como é que é feito? Isso é uma dúvida muito frequente no TikTok. Bem lembrado, né, Marcela? Como é que é isso? Na tua visão, lógico, né? Tem gente que faz de um jeito e tal, mas você, na tua conduta profissional, como é que você faz? Isso veio com a técnica FUE, porque antes não tinha como você tirar cabelo de outras partes do corpo. Eu gosto de usar cabelo corporal, uso com uma certa frequência, mas tenho alguns conceitos. Eu acho que o cabelo corporal ele é um complemento. Então, por exemplo, eu não posso ter um paciente que não tem cabelo para a área doadora, mas ele tem uma barba gigante, eu não posso fazer uma barba na cabeça dele, porque eu vou criar uma imagem que não é legal. Os cabelos, os pelos, eles são diferentes, tanto em espessura, ciclo de crescimento, eles não são só fisicamente diferentes, eles têm toda uma estrutura de ação hormonal. Eu tenho visto um uso, às vezes, um pouco indiscriminado. Uma coisa que ninguém nunca percebeu, que a barba fica branca antes. Então, eu já percebi. Você percebeu também. Então, acho que no futuro, não muito distante, a gente vai ver, para quem está menos atento a esse tipo de detalhe, e quem está atento a esse tipo de detalhe são os velhos, né? O pessoal da antiga, o pessoal que experiência, né? Que tem restauração capilar. Talvez os transplantadores de cabelo vão se surpreender com moita de cabelo branco em alguns de seus pacientes em um futuro muito próximo, se eles não estiverem tomando cuidado com isso. Porque o fio da barba vai ficar branco e se eles estiverem usando isso numa área só, você vai ter aí alguns Williams Bonners com áreas diferentes aí de cabelo. Mas é uma boa escolha, eu acho que faz parte. Eu uso um percentual, então vou te dar um exemplo. Eu precisava nunca uso na primeira cirurgia, eu tenho isso como uma fonte de reserva. Eu preciso para uma segunda cirurgia de 3.000 unidades, eu consegui 1.500 ou 2.000. Se eu explorar mais a área doadora, eu vou fazer uma lesão, vou para a barba e tiro essa diferença na barba. Alguns pacientes o tórax surpreende. Então, essa semana passada, eu vi o tórax e falei, putz, está melhor do que a barba. Então, eu usei tórax. Mas são poucos, no geral, a barba. Mas tem essa particularidade, fica branco. Bom, pessoal, eu quero agradecer a participação do meu amigo aqui, Dr. Paulo Miranda, cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica e restauração capilar. Cirurgia da restauração capilar. Eu acho que nós conseguimos aqui, né, Marcelo? Aproveitamos bem o tempo, né? A Marcela sempre fala, preciso falar com o Dr. Paulo, Então, Marcelo, tá liberado para filmar a cirurgia. Agora você vai lá, manda bala. Só lembra que tem que apresentar para ele. Ele gosta de ver tudo antes, ele é bem criterioso, tá certo. O médico que cuida da rede social tem que saber o que está sendo feito, né? E aqui na nossa empresa nós não publicamos nada sem ninguém aprovar. Mas assim, você sabe que eu tive uma linha de conduta, sempre. Aí mudou o código de recomendações. O meu pensamento foi assim, eu não vou mudar. Não mudou nada. Porque quando eu não postava antes e depois, meu consultório estava cheio. E continua. Se eu postar antes e depois, eu vou fazer uma coisa que... É lógico, eu posso postar, eventualmente você pode. Sim, uma cirurgia. Mas essa história assim, antes e depois, todo dia, antes e depois, todo dia... Porque você não consegue reproduzir isso. A gente faz 50 mil celulares igual. Mas você pode postar. Né? Eu pintei ele de roxo, ele vai ficar roxo, todos vão ficar roxos. O paciente é diferente. Alguns têm cabelo mais grosso, mais fino, tem cabeça maior, cabeça menor, áreas diferentes. E aí você... E o que me incomoda é assim, ninguém posta resultado ruim. Né? E tem, né? Tem muito, Renato. Faz parte do dia a dia. Normal. E daí depois volta lá, acerta, ajusta, né? Muito legal. Bom, obrigado, viu, meu amigo, você ter vindo aqui hoje. Você sabe que você é uma pessoa especial para nós, na vida da nossa empresa, na vida da nossa família. E hoje está podendo contar aqui um pouco da tua história e falar da tua área de atuação também para nós é importante demais, né? Talvez eu não tenha sonhado. Hoje está dentro dessa estrutura aqui que você faz parte. Você um dia falou assim para mim, vai para o marketing digital, senão você vai ficar para trás, né? Talvez você tenha visto antes do que eu.
essa ideia. E eu sou muito grato a você. O negócio é o seguinte, o marketing digital é frio, é gelado. E eu me emocionei e não me arrependo, mas hoje eu sei onde a gente chegou, o que a gente está fazendo, as mudanças que nós estamos fazendo nas nossas vidas e na vida das pessoas, porque um dia você falou para mim. Na verdade, naquele dia você já tinha isso na sua cabeça, né, Renato? Você já tinha esse sonho, você já tinha esse desenho. O que a gente às vezes não para é para pôr o desenho no papel. Exatamente. A gente não para escrever. Quando a gente... eu falo assim, cuidado com as coisas que você escreve, com as coisas que você pensa, com as coisas que você fala. E faz muito sentido, Paulo, porque assim, né, olhando, né, você sabe que teve momentos quando eu saí do Covid, que foi um trauma muito grande também, e você acompanhou bem de perto. Naquele ano, eu ainda falei pra Kelly assim, chegou no final do ano, falei, acho que eu vou parar com isso aqui. Não é pra mim. Porque me considerava velho, né? E aí, em algum momento, a gente sempre andou muito junto, né? E assim, em algum momento eu falei, cara, mas a gente faz direito. Talvez a gente não tenha o que essa moçada tem, mas nós temos um negócio que também eles não têm, né? Que é o comprometimento, do cuidado que a gente tem com as pessoas, né? E aí eu falei, aí naquele momento eu senti, né? Falou, continua. Continua porque vocês têm algo que muitos talvez não tenham. Que é o que você tem lá, o comprometimento com o teu paciente, que é essa questão de você estar junto, de não ter preguiça para trabalhar, né? E dali para frente a nossa empresa começou a crescer demais. Porque é assim, né? O que, na verdade, é esse mix que a gente tem que entender. Eles estão ali, os dois garotos ali, que sabem um monte de coisa que a gente não sabe. Eu não sei nem que botão daquele eu aperto. Ela, às vezes, né, a Marcela me fala como é que mexe no Instagram. Então a gente fica assim, puta, eu queria saber o que eles sabem, eu queria saber o que... Mas quando eles escutam a gente falar, acho que eles falam assim, puta, eu queria saber um pouco do que eles sabem também, da experiência que eles têm. Isso só o tempo. Nós vamos levar tempo para aprender a fazer o que eles fazem, eles vão levar tempo para aprender o que Exatamente. E essa mistura, eu acho que é o grande jogo, né? Então, você está num segmento gostoso. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria de estar numa faculdade hoje, para viver essa coisa, de viver com um moleque novo. Para poder... Eu gosto disso. Então, essa mistura, ela dá bom. Ela sempre traz bons resultados. E assim, para pensar que talvez você não tenha escrito, porque não era um hábito seu, mas que isso já existia lá no passado, já existia. Sim. Não, e foi muito importante, porque daqui para frente a gente começou a desenhar, né? A visualizar, né? E hoje a gente sabe, com o processo que nós criamos, e a gente está criando, a gente já né? Sem saber, esse dia para fazer conta, nós já estamos entre as 5 maiores do Brasil, mas nós podemos ser algo muito maior diante desse processo que nós criamos. Né? Basta, Renato, basta acreditar. Eu não sei, eu vivo dessa forma, tem hora que eu falo para os caras que são loucos, esse cara fica falando essas bobeiras aí Mas é isso, para mim tudo é simples. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho... E é verdade tudo mesmo. É tranquilo, tudo vai acontecer, se não acontecer muito bom. Agora... Obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. Bom, você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar. Foi uma conversa aqui maravilhosa. Eu acho que tem vários ensinamentos aqui, onde eu tive assim, a oportunidade muito grande de poder trazer um médico de alto nível, um especialista muito capacitado, referência na sua área de atuação, mas um ser humano incrível também. E eu acredito que vocês tenham aproveitado. Eu acredito que assim, poucos são sinceros no que falam, na maneira como fala, né? Muitos talvez esconderiam essa etapa que fez uma faculdade, ficou um tempo parado, mas mais uma coisa, quem conhece o Dr. Paulo Miranda sabe, quando ele pega para fazer alguma coisa, ele faz muito bem feito. Legal? Tô lembrando aqui, contar uma história aqui da minha primeira experiência com marketing. Você lembra? Que eu já te contei, eu fiz uma consulta com um escritório de marketing. E aí o cara montou, na época não era marketing, chamava não sei o que de imprensa lá. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. E o cara fez uma reunião, tocou piano para mim, né, na empresa dele e tal. Saiu lá fora, foi me falar tchau, falou, mas você tem um Clio?
falei, eu tenho um Clio. E tá amassado, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para arrumar o porta-mala. Você tem que comprar um carro, porque senão eu não consigo falar para os outros que você é bom. Nossa. Cara, mas eu não, como é que faz? Eu trabalhava loucamente, tinha 2 filhos para comprar fralda, aluguel para pagar, casa para tocar, aquela loucura. E o cara falou, não, você tem que trocar o carro, porque senão você não vai... Ninguém vai acreditar em você. Eu falei, vão acreditar sim. De Clio vão acreditar, né? Vão acreditar. E aí tá... Aí eu falo assim, foi bom aquela fase? Porra, pensa num Cliozinho bom pra andar. Melhor com ele, né? Melhor com o Clio. Muito bom, pessoal. Ó, obrigado demais, meu amigo, que você tá vindo aqui. Sempre é muito bom estar com você e eu acredito que vai ficar gravado aqui e vai ser muito utilizado esse vídeo nosso, né? E, pessoal, obrigado, viu, Marcos? Tá tudo gravado, Marcos? Tudo, Marquinho. Marcos, tá certeza que aqui hoje foi quente aqui, hein, Marcelo? Foi top, hein? Foi assim, sempre quando ele tá junto, é muito bacana, realmente é uma coisa bem diferenciada. Então, é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Até a próxima. Prazer, Renato. Obrigado. Bora.